Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Votar Podcast. Meu nome é Renato e eu tô aqui, como sempre, com o Silvio Silva. Tudo bem, Silvião? Tudo bem, pessoal. Tamo junto. E aí, Renato? Quem que a gente trouxe hoje, Silvio? Hoje? Apresenta ele aí. Hoje eu vou fugir do padrão, me permita, mas À vontade. eu tenho uma admiração muito grande pelo ser humano e me considero amigo, muito meu amigo, que é o Walter Feldman. Walter, muito obrigado. E você sabe o que eu estou falando, é de coração. Você me conhece bem, né? Então, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido, né, Renato? Isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre você. E já vou com uma pergunta meia durinha para você. Deixa eu me apresentar antes aqui. Mas vai se apresentar, fica a pergunta no ar, aí depois Tá você bom. entre. E aí, se eu for falar do Walter, eu vou usar todo o programa, vou falar quem foi seu homem, vereador. Ele vai, ixi, Maria. Tem uma vantagem, tudo que ele põe a mão tem começo, meio e fim. Tudo, e eu conheço. Vivi isso com ele. Então, Walter, antes de você se apresentar, eu vou deixar a pergunta. Você saiu da política ou a política saiu de você? A palavra é sua, Walter, manda bala. Não, muito obrigado. Olha, é um prazer estar aqui, Silvio, Renato, receber esse convite. É quase uma intimação. Minha relação com o Silvio é tão especial, é tão digna, sempre foi tão republicana, que o Silvio me convocou para o programa. Eu nem sabia que ele estava nessa frente agora de comunicação. E eu fiquei muito feliz, viu, Renato, de estar aqui. Já falei com vocês, ou seja, lance aberto, pergunte o que quiserem, e eu responderei na medida da minha capacidade de interpretação dos fatos, e um pouco relato da história. E essa pergunta do Silvio é característica do Silvio. Ele quer saber o que aconteceu, por que eu saí. Eu tenho uma ideia baseada um pouco naquilo que o Silvio falou. Começo, meio e fim. E aí já vai um ponto da filosofia. Não comece aquilo que você não possa terminar. Ou seja, tenha muita convicção do trabalho para o qual você se propõe fazer, porque senão fica um rastro de desesperança, de insatisfação, de crítica. E eu realmente, tudo que eu pude pegar na vida, eu me dediquei muito para que aquilo desse certo no tempo possível. E eu respondo a essa pergunta do Silvio dizendo que a vida é feita de ciclos. Ciclos, tudo tem ciclos. A natureza tem ciclos, o ser humano tem ciclos. Nós temos um tempo de vida, um tempo de envelhecimento, um tempo de morte, de passagem transgeracional. E eu me dediquei minha vida inteira à política, ou seja, eu saio ainda estudante de medicina, militando partidariamente no Partido Comunista do Brasil. Eu me formo médico, vou para o Exército, volto e já saio candidato a vereador de São Paulo, portanto não tive chance de fazer clínica, que eu queria muito ser médico, era o sonho da minha vida, mas a vida não permitiu, porque era ditadura militar, era um momento muito difícil de perda das liberdades do Brasil, e nós éramos quase convocados pelo pensamento democrático em realizar a transformação, enfrentar aquele regime autoritário. Então, não dá para dizer, não, vou cuidar da minha vida. A minha geração não conseguia pensar isso. Hoje é um pouco diferente, né? Eu vejo aí a juventude, cada um quer saber do seu e tal. A gente não tinha isso. Nosso pensamento era muito coletivo, fazer o bem para o próximo, ter aquele sentimento genuíno de compaixão, de dedicação total. Então, eu de 76... pode até dizer um pouco mais, de 74 a 2014, eu me dediquei integralmente à política. Eu tive que deixar a medicina, porque a política ou é integral ou ela é mais ou menos, e política ela tem que ser de dedicação exclusiva, porque os problemas são tão gigantescos que não era possível você ter meio termo ou meio período. Então, eu comecei em 74, parei em 2014. Olha só esse período. Eu vivi todo o regime militar, depois eu vivi toda a construção da democracia e minha última campanha, Silvio, foi ser coordenador político nacional da Marina Silva, né, que para mim era a expressão máxima da ética. Você imagina, 40 anos e eu queria a ética na política. Por isso eu busquei a Marina. Falei, ó, Marina, me dá o caminho aí, porque PSDB para nós foi a construção da ética na política, depois não deu certo no final, né, porque nós tivemos um período importante do Mário Covas, Fernando Henrique, Serra,
que cumpriram esse papel, mas depois o PSDB se desviou e eu fui buscar a Marina. Então, eu diria que a política nunca vai sair de mim, porque eu tenho preocupações com o Brasil, tenho preocupações com o planeta, as mudanças climáticas, que hoje são muito graves, me preocupa muito a situação do Oriente Médio, me preocupa a guerra da Rússia com a Ucrânia, me preocupa ainda a pobreza e as diferenças sociais no Brasil, né? Agora, você tem que entender que é uma hora você tem que passar o bastão, né? Ou seja, eu sou contra aquele político que fica desesperado para continuar porque ele não sabe fazer outra coisa. Então, eu hoje faço coisas que eu faço política na atividade privada, ou seja, eu estou muito na área de saúde, construindo um modelo de atendimento à população que pode ajudar muito ao aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Então, agora, voltar à política, que é a sua pergunta, ser candidato, eu diria que nesse momento não tenho nenhuma atração por isso. Bom, legal, né? Pelo menos nesse momento. Isso já me alegra, né, Renato? Dá um ânimo, né? A gente diz que política não tem nunca, né, Walter? E é verdade, não tem nunca. Não tem nunca. Hoje eu tenho 70 anos, eu nunca tive tempo de construir um pouquinho a minha velhice, né? Eu não tenho aposentadoria de político, eu não acumulei absolutamente nada, nunca roubei, nunca participei de nada dessa porcaria que, infelizmente, em muitos momentos se transformou a política brasileira. Mas eu tenho que trabalhar ainda com 70 anos. Se eu não trabalhar, eu não consigo me manter e manter aqueles que ainda dependem de mim. Então, nesse momento, eu preciso me construir. Quem sabe? Se eu tiver saúde, força, quem sabe? Terá. Mas, Walter, Renato, você... Não, vai lá, vocês Eu têm queria te história. perguntar, Walter, é verdade isso, história? Eu fico olhando o Walter, eu fico lembrando que a gente passou e viveu juntos, né, na política. Né? Muito. Muita história, né, Walter? Tá ali um livro, né? Aliás, você Ainda- lançou um ainda livro aí. penso, né? Não, eu tenho 5 livros Eu escritos. não, eu só tenho um guardado. Então, mas eu talvez um pouco o relato dessa história. Nós estamos agora escrevendo o livro do Mário Covas, É. que a gente está ajudando muito a conceber. Você acha, Walter, o partido tem donos? Absolutamente tem donos. Imagina, Explica aí pro pessoal. imagina. Faça uma... Eu vivi uma experiência partidária, Silvio, linda, que foi o PSDB. Ainda o PMDB, na luta contra a ditadura, cumpriu um papel importantíssimo no Brasil. Ele tinha vários líderes, o PSDB tinha vários líderes, mas aos poucos o PSDB foi se transformando num partido que não conseguiu se renovar, né? A maioria dos partidos brasileiros tem donos comandantes, alguns têm uma estrutura democrática interna. Esse fundo partidário é um desastre, porque não havia isso na nossa época, porque ele se transforma muitas vezes no objetivo principal de muitos partidos, se constituir, conseguir parlamentares para poder ter fundo partidário, para usá-lo como, né? Ou seja, é um problema seríssimo, né? Isso sangra o Brasil, né? A quantidade de partidos é extraordinária. E eu que vim de uma visão ideológica da sociedade, tem poucas visões ideológicas. Não tem espaço para 30, 40, 50 partidos. Não há. Ou a visão é conservadora, ou é liberal, ou ela é social-democrata, é socialista, ou é comunista. Fora disso, não existe mais nada. Mais nada. Ou seja, tudo é invenção. São estruturas que são feitas para interesses muito específicos. E, infelizmente, a maioria dos partidos brasileiros tem dono, sim. Tem comandantes que se preservam o poder a qualquer custo. Deve ser o concurso, né, Walter? Sempre é o concurso, só para eles. Né? E eu não tenho medo de falar isso, não, nem os nomes que eu vivenciei. Lutei muito contra isso aí. Mas, o que você tirou de bom do partido PSDB? O PSDB hoje tem jeito. Eu me lembro de uma frase do Fernando Henrique Cardoso que dizia: nós vamos refundar o PSDB. Foi isso? Foi. Então, Foi. você acha que é por aí? Você acha que o PSDB de hoje tem jeito? Essa reconstrução que está sendo proposta por alguns que sobraram do PSDB, você acha que leva alguma coisa, tem jeito ou está fadado ao extermínio? Vou usar essa palavra bem forte mesmo.
Olha, Silvio, deixa eu dizer, quando nós fundamos o PSDB em 88, o Mário Covas era contra. A gente só demorou um pouco mais por causa dele. O Fernando Henrique, o Montoro, o Serra já tinham decidido sair do PMDB na época e fundar o PSDB. O Mário Covas era contra. Ele achava que a luta deveria ser sempre por dentro, que um partido é um projeto único na sua vida e tal. Então, só para, inclusive, complementar o que eu falei anteriormente, os partidos têm energias internas. Ele pode ter até um comandante, um líder, um dono. Muitos partidos têm donos, outros têm um líder mais expressivo, carismático, como foi o Brizola. Ele não era dono do PDT, mas ele era o grande líder. E ele absorvia toda a energia do partido e todo mundo caminhava com ele. Né? Isso é uma liderança legítima. Como o PSDB teve no Fernando Henrique, no Mário Covas, no Montoro, os grandes líderes, eles eram líderes ideológicos, pragmáticos, doutrinários, eles não eram os donos do partido e havia, você sabe, uma estrutura democrática interna, não como a gente sonhava, mas havia um debate interno, havia militância, né? A maioria dos partidos não tem isso, né? Mas não quero dizer que nos partidos não haja energias internas, grupos de jovens, grupos de mulheres, grupos de negros. O Montoro acreditava muito nisso, de que esses segmentos eles precisavam se organizar para oxigenar o partido, levar a novos modelos, levar a questionamentos internos. Então, eu tenho certeza, por exemplo, quando eu faço essa crítica genérica, é porque grande parte dos partidos brasileiros são de donos e de estruturas que não têm exatamente questões ideológicas em jogo, nem doutrinárias e nem programáticas. Eles têm interesses específicos. Mas não significa, por exemplo, que um MDB, tá certo? Que um PSD, que um PSDB não tenha lutas internas de grupos ainda minoritários que gostariam de oxigenar as estruturas, renová-las e permitir que uma militância hoje, a militância na sociedade brasileira é fantástica. Que partido que tem como temário a questão ambiental ou de mudanças climáticas, né? Eu vivi a rede de sustentabilidade da Marina, era um tema central do partido, porque a Marina era isso, era a grande líder. Hoje a Marina é minoritária dentro da rede, não dá nem para imaginar uma coisa dessa, porque ela é inspiradora da rede. Agora, que outro partido que tem a questão climática ou ambiental como seu tema central? Ou a saúde? Ou seja, que partido você pensa assim, que tem a saúde como sua bandeira, como o Brizola tinha o Partido da Educação, ele acreditava na educação como uma estrutura fundamental para mudar a vida do país, ele investia, os CIEBs até hoje são falados. Me fala um partido que você identifica que tem uma bandeira própria, específica, com qual você gostaria de estar junto. Não existe. Não existe. Qual é a bandeira do PL? Qual é a bandeira do PP? Né? Ou seja, você não consegue. Né? Duvido que alguém lê o programa desses partidos. E se lê o programa, ele está sendo aplicado. Tá certo? Os prefeitos desses partidos estão aplicando o programa dos partidos. Percebe? Nós perdemos essa sequência. Qual é a sequência? Alguém que entra no partido, por exemplo, eu sou militante. Eu entro no partido, eu quero ler o meu programa para ver se coincide com tudo que eu penso. Eu quero que o partido me forme para eu poder me preparar na minha oratória, na minha existência dentro de um grupo comunitário, do meu bairro, do meu clube, da minha escola, onde eu possa atuar. Algum partido faz isso? Eu não conheço nenhum. Eu também não. Tá certo? Então, mas nós fomos bastante para isso, né? Mesmo o PT, tá certo? Minoria, a gente não conseguia. Então, o PT se formou nessa linha. O PSDB pensou em se fazer nesse sentido. A rede pensou. Mas depois as lutas internas vão transformando e viram partidos eleitorais que se preparam apenas para a disputa eleitoral. E quando ganham, não necessariamente fazem aquilo que diziam que estavam dispostos a fazer. Ou seja,
nós precisamos reconstruir o modelo democrático. Por isso que a democracia hoje está sendo questionada nesse modelo representativo. Será que a gente precisa aperfeiçoá-lo? Será que a resposta final é a democracia Você está representativa? falando do distrital Tudo misto? indica que não. Você está falando do voto distrital misto? Eu não tenho dúvida. Tenho dúvida. O Serra, infelizmente, não se elegeu para deputado federal. Eu me reuni com ele, um grupo grande de pessoas. Ele já com alguma dificuldade pelos seus problemas físicos. Ele dizia, eu só tenho um objetivo na vida. Eu quero implantar o voto distrital misto no Brasil. Eu vou dedicar o meu mandato a isso. Vote em mim por causa disso. Não se elegeu. E hoje o que impede de implementar este modelo? O sistema. Não é interessante para ninguém. Quem pode fazer a reforma política no Brasil são os parlamentares, né? Os parlamentares não têm nenhum interesse em implantar o voto distrital. Cada vez que os recursos financeiros, os sistemas políticos dominam o cenário, menos interesse de você ter políticos vinculados às suas comunidades. Os políticos querem buscar voto onde puder. Isso impede o voto distrital. Então, assim, para ter uma maior abrangência, eles acabam prejudicando o sistema todo para continuar aquela história de sempre os mesmos, os donos ou os indicados deles. E o que poderia hoje fazer alguém ou quem ou o que poderia mudar, tirar essa hegemonia dos partidos? Isso já se pensou muito. Seria hora de uma nova constituinte. Já se pensou muito, mas não avançou. Na minha opinião, nós temos que caminhar para uma sociedade com democracia participativa. A representativa que coloca toda a estrutura de poder nos representantes, basicamente nos parlamentares, isso já não tem mais sentido. O que está se pensando hoje é você ter uma combinação de representação, que haveria democracia representativa, haveria a sociedade civil através das entidades, das associações, de todas aquelas que militam na base e não têm a representação do voto popular, que leva às câmaras, às assembleias, o Parlamento Nacional, mas uma parcela do poder ser dividida entre o Poder Executivo, a participação representativa do voto e a sociedade civil organizada. Esse é o modelo que se pensa como um passo além, superando hoje uma democracia já muito combalida, que é a democracia representativa e que se estruturou para se muito manter no poder, né? Ou seja, você eleger hoje um vereador, um deputado estadual, um deputado federal é muito difícil, porque os que estão têm muito mais chances de permanecerem do que aqueles que querem entrar. Sem dúvida. Então é mais ou menos isso, né? Ou seja, estamos vivendo momentos difíceis, de grande questionamento da democracia no mundo. Isso não é um problema do Brasil. É um problema, e tem um dado importante hoje, que é essa nova imprensa, né? Ou seja, nós estamos aqui fazendo um podcast que há um tempo atrás nem se imaginaria fazer. Dei centenas ou milhares de entrevistas na Jovem Pan, na Bandeirantes, na Eldorado, tantas rádios, né? Quando eu fui para o futebol, dei entrevista na rádio esportiva do Brasil inteiro. Hoje em dia não precisa mais esse grande sistema. A população pode falar muitas vezes diretamente e tal. Que esse é um avanço na democracia, mas também é um espaço grande para a mediocridade. Sim. Infelizmente. Ou seja, muita gente que não tem nada a oferecer, hoje tem milhões de seguidores, que é um problema. A democracia é um sistema extremamente complexo, para o bem e para o mal, né? Se o país tiver sorte de caminhar com escolha de um sistema com pessoas mais qualificadas, eu não digo qualificadas do ponto de vista universitário, mas qualificadas do ponto de vista dos seus compromissos com a sociedade avança. Senão, ela recua. Muitos países do mundo estão escolhendo estruturas conservadoras, né, representativas do atraso. Os Estados Unidos agora podem reeleger o Trump, que é a supremacia branca. Ou seja,
Você imagina, ou seja, o papel do negro nos Estados Unidos, o papel do negro no Brasil, 60% da população tem cor não branca. Qual é o papel dessa população em todos os níveis, no setor privado, no público, nos congressos? É mínimo, né? As cotas não resolveram como a gente imaginava que pudesse resolver, né? O Brasil é um país que foi responsável pelo maior nível de escravização do mundo. Que resposta nós demos até agora? Muito pouca, né? Ou seja, qual o grande empresário negro que você conhece? Tá certo? Difícil. Qual o grande negro que está importantíssimo na mídia brasileira, no Congresso Nacional? O pessoal faz um esforço, vamos colocar aí negros, mulheres, mas parece muito mais uma concessão, positiva, sempre é positiva, do que um espaço conquistado de fato, né, por pessoas que conquistaram a partir dos seus méritos, né? E muitos levantam a bandeira durante a campanha e depois acabam abandonando o tema, né? Ganharam os votos, chegaram até onde queria, abandonam o tema e continua sendo só mais um. Ele não se mantém como um eleito temático, né? Não. É muito raro, ou seja, pra você ter uma ideia, quem primeiro falou em cotas no Brasil foi o Montoro. Foi na década de 80. Ou seja, nós temos aí 40 anos. Recentemente eu falava com o Zé Vicente da Zumbi dos Palmares, da Universidade Zumbi dos Palmares, e ele dizia como se avançou muito pouco na conquista do espaço do preto no Brasil, né? Muito pouco, em todos os níveis. Nos níveis acadêmicos, nos níveis da magistratura, nos níveis da sociedade em geral, né? Você vê mesmo a Globo, né? Ou seja, tem lá artistas negros, tem jornalistas negros, tal, mas ainda são vistos como pessoas que dão a sua contribuição, mas absolutamente minoritários, né? Existe uma barreira de fato ou algum outro motivo que impede que eles cheguem até uma posição relevante? Na verdade, a base de tudo é pobreza, né? Ou seja, as diferenças sociais no Brasil são dramáticas. E a maioria da população pobre também tem seu componente de cor. Então, a gente pode fazer tudo, pode avançar, e tem muita coisa ainda para fazer. As ações afirmativas que se iniciaram na época do Montoro são muito positivas, mas nós temos que combater a pobreza. No combate à pobreza que vai surgir uma nova geração onde haverá uma aproximação da igualdade, né? Então, você vê nos presídios, você vê nas favelas, você vê nas comunidades, ou seja, a presença da população negra ainda é muito grande, muito grande. E existe, evidentemente, uma discriminação. O racismo está presente aí, né? O racismo é um fato estrutural na sociedade. Então, não é fácil mudar isso em pouco tempo. E não é fácil mudar se não houver uma consciência coletiva muito maior, inclusive, do que existe hoje. E como a população pode ajudar nisso? Para não depender só de governo, de autoridade, porque a gente sabe que talvez não seja nem interesse deles. Como a população pode ajudar nisso, Walter? Na verdade, é o grande debate permanente, ou seja, o que nós precisamos é uma população cada vez mais consciente, população cada vez mais envolvida com os temas que mudam a nossa realidade. Agora, é muito difícil fazer isso nos níveis de pobreza que temos, é muito difícil fazer isso com o nível de desinformação que temos hoje. E como nós dissemos, as redes sociais, de certa forma, elas substituíram muito a informação. É uma comunicação muitas vezes mais dirigida, né? E tratando de assuntos que não têm nenhum interesse, nenhuma capacidade de transformação da realidade. É muito mais um negócio para criar influência, para criar simpatizantes, mas que não ajudam um sistema muito mais complexo de informação, de conhecimento, de sabedoria e de ação, das pessoas se mobilizarem
para mudar a sua própria realidade. Tem muita coisa boa acontecendo. Eu faço uma crítica genérica, mas você vê, por exemplo, a CUFA hoje é uma realidade, ou seja, é um pensamento de uma comunidade articulada que reconhece os seus valores, sua capacidade de reagir, de atuar no mercado, ou seja, é uma prova importante disso, né? Como guardado os problemas dos excessos, o MST também, ou seja, o MST hoje aparece muito a realidade do MST nas invasões, mas hoje é um dos maiores produtores agrícolas orgânicos do mundo. Eles têm 1.200.000 pessoas vinculadas ao MST. E a imagem que a maioria da população tem que são invasores. Então, isso mudou, essa realidade não é assim. Então também tem uma mídia, às vezes setores mais conservadores envolvidos, a luta do agronegócio, né? Esse grande debate que tem hoje do agronegócio e meio ambiente e tal. Perfeitamente possível fazer os dois juntos. A Marina sempre defendia isso, o chamado manejo sustentável das áreas verdes, né? Não é conservá-las, mas é tratá-las de uma maneira que elas produzam sem perder a sua essência, a sua capacidade de ajudar no meio ambiente. Então, é uma sociedade que se movimenta. Então, tem um lado também muito positivo, né? Tem uma juventude aí que está se movimentando, está se organizando. A questão cultural no governo anterior foi um desastre total, tá certo? Foi quase destruído, está retomando, né? Você vê aí uma produção cultural muito variada. A própria virada cultural aqui de São Paulo, que vai acontecer agora no final de semana, antigamente era só na região central. Sim. Hoje ela vai para São Paulo inteiro, vai para a periferia, né? Isso estimula movimentos culturais a se organizarem. Então, eu acho que eu falo de maneira crítica, mas eu sou muito otimista. Eu acredito numa sociedade vibrante. Tem solução ainda. Não tenho dúvida que se movimenta. Nós precisamos um pouco despolarizar esse país. Sem Esse país dúvida. entrou numa era de ódio, né, e de destruição entre... Nós somos irmãos, né? Irmãos brasileiros e irmãos do mundo, né? Eu tenho uma visão hoje muito holística da sociedade humana. O Brasil está muito polarizado, isso é ruim, porque gera uma política do ódio, né? Um odeia o outro, e eu acredito, às vezes, na junção, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul é um exemplo, né? Ou seja, todo mundo ajudando, tal, mas tem políticos que vão lá para se aproveitar dessa miséria, o que é inaceitável, tá certo? Então tem de tudo, e a gente precisa separar o lixo do que é ouro. Sim. A gente recebe muita coisa até da sua fala de desinformação. A gente recebe muito comentário absurdo nas publicações. A maioria, assim, quando foge muito do... Eu tenho a política de não apagar os comentários. Quer falar mal, fala. Quer falar bem, fica à vontade. Mas alguns chegam a um nível tão absurdo de desinformação que aqueles eu tiro mesmo, porque pode até prejudicar alguém, né? Então, o excesso de democracia pode acabar gerando esses focos de manipulação da informação? Você acha que isso é um risco, principalmente agora que rede social é muito utilizada em eleição? Ou não chega a ser perigoso o uso indiscriminado? Assim? Não, é muito perigoso. A democracia é um jogo aberto, né? Ou seja, todo jogo aberto, ele tem seus riscos, né? E hoje a sociedade moderna, ela não pode ter censura, ela não pode ter limites para manifestação. A liberdade de imprensa é uma conquista da democracia, com todos, às vezes, seus excessos e abusos, mas é melhor assim. O Mário Covas dizia muito isso: eu prefiro isso do que a voz calada, a voz censurada, impedida de se manifestar. É claro que esses tantos que lutaram pela democracia, muitas vezes, na nova democracia, se utilizam de instrumentos que não são os mais adequados. Fake news, por exemplo, é um desastre, né? O que tem de fake news no Rio Grande do Sul, tem em relação às guerras do mundo, né? Eu me lembro, quando eu fiz exército em 78, eu perguntei para o general qual era a arma mais importante. Eu perguntei de maneira específica: artilharia,
cavalaria ou infantaria? Ele falou, a comunicação. Essa é a arma mais importante, porque essa pode acabar com as guerras e pode levar a população a imaginar coisas que não aconteceram. Foi utilizado na Segunda Guerra Mundial muito, o sistema nazista usou muito, o sistema fascista. Infelizmente, as fake news vieram para a democracia, né? E são utilizadas de maneira indiscriminada, perigosa, maldosa, prejudica muito. Nós temos que combatê-las, né? Ou seja, nós temos que ter mecanismos de pesos e contrapesos na democracia que faz com que aquilo que significa liberdade não carregue junto a sua própria destruição. Legal, Walter, mas com relação à sua apresentação, eu fiz propositalmente isso porque eu me sentiria muito orgulhado de fazer essa apresentação por você, se me permitir. Então, eu caminhei muito tempo junto com o Walter. Eu estou falando com ele, me vem a história na cabeça do que a gente vivenciou, né, Walter? E o Walter sempre passa ansioso, e ele meu jeitão estouradão. Você é ansioso. Ansioso, estouradão. Pô, Walter, mas Hoje ele me dá razão por algumas coisas que a gente discutiu naquele tempo, que talvez ele fizesse diferente. Mas Walter começou como vereador pelo PCdoB, né, Walter? Não, pelo PMDB. PMDB? Eu era do PCdoB, mas o PCdoB era ilegal. É verdade. Você, Nataline, que eu me lembro, não é isso? E daí, vereador, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal, secretário de Esporte Municipal. Me ajuda aí, Walter. O que mais? Fui secretário da Casa Civil do Covas. Secretário do Mário Substituiu o Covas. governador também, né? Sim, Sim. é porque o Covas morreu em 2001, no dia 6 de março. Eu viro presidente da Assembleia dia 15 de março. Nessa época, o governador era o Geraldo Alckmin e eu era o vice-governador. Então, quando o Geraldo viajava, eu o substituía como presidente da Assembleia. Então, vivi a experiência de ser governador de São Paulo por algum período. Mas experiência fascinante. Mas me mostrou também que o poder é muito rápido, muito fluido. E você só está lá para representar o povo, ser servidor. Não se aproprie daquilo para nenhum interesse próprio ou pessoal, ou achar que você é o rei do mundo, porque aquilo acaba rapidamente, te tiram o título e você tem que continuar sendo aquilo que você sempre foi. Então, foi muito bom para mim ter essas oportunidades para a gente ter humildade e saber que é passageiro. Hoje eu passei por tudo isso, fui deputado federal 3 vezes, fui secretário das subprefeituras aqui de São Paulo, que é um cargo enorme, que cuida da cidade inteira. E hoje eu não tenho título nenhum, e a única coisa que eu sou é Walter Feldman, ou seja, sem títulos. O pessoal me chama de deputado, presidente, eu falo, não quero nada disso. Quero nada disso, porque eu estou subindo a montanha, e quando você sobe a montanha, você tem que se desfazendo de títulos, de malas, daquilo que é desnecessário, para você poder chegar no pico da montanha e poder enxergar o horizonte todo. Então, Walter, mas dentro de tudo que você nos colocou, tudo que você falou aqui, né, todas essas ideias que você passou para a gente, isso é importante nesse meio. Não adianta a gente querer mudar se a gente não participar, velho. Não tem jeito. Isso eu falei minha vida inteira. Quando a gente queria que o indivíduo militasse, você tem que entrar, tem que participar. Você foi uma das pessoas que mais me estimulou a esse tipo de coisa. Porque eu também acreditava em você. Eu não conseguia enxergar aquele modelo como um modelo que contemplasse a sociedade, né? Então eu brigava sozinho, muitas vezes com alguns companheiros e tal, mas eu tinha uma crença muito forte nisso. E aí, quando a gente tem uma crença, a gente vai esperar em quem? Naquele líder que mais se assemelha. E esse cara era você. De vez em quando você dava uma escorregada, e eu não sabia entender naquele momento das pressões que você passou, né? Vou contar um caso aqui, posso, Walter? Você deixa? Claro, pode contar tudo. Uma ocasião, o Walter disputava o governo do estado de São Paulo. E houve, que eu nunca acreditei naquilo, quando eles falaram em prévias controladas. E nós fizemos, não me lembro até hoje, nós fizemos uma reunião com o Walter,
a convenção seria num sábado, domingo, eu não me lembro hoje. Nós fizemos uma reunião no Círculo Militar, né, Walter? E eu tinha sério, eu estava convencido que o Walter iria levar. Eu tinha plena convicção. Bom, fizemos a reunião, fui para cá dormir, me toca o telefone 3 horas da manhã. Meu amigo Walter. Silvio, não, aquela paciência, né? Queria pastoral, não dá, fala, Walter, eu não vou lá porque eu vou fazer loucura, eu vou te comprometer. Não, eu preciso que você vá, tal. E a gente acabou participando daquele ato e aprendendo algumas coisas, né, Walter? A única coisa que não é mágoa, que eu não tenho mágoa do Walter nunca, porque uma das virtudes suas é não ter mágoa. E olha que você devia ter mágoa de... Oh, Deus, ixi, Maria do céu. Mas não, sempre paciencioso, sempre atencioso. Digo, repito, tudo que ele começa tem meio, começo, meio. Isso eu posso falar sem medo de errar. A quem gosta e a quem não gosta, mas o meu respeito, a minha admiração, você terá sempre. E, sabe, ainda visualize e consegue enxergar que lá no teu âmago, lá no seu coraçãozinho aí, de vez em quando, eu acho que se dá a volta para fazer alguma coisa por esse Brasil. Não, o que eu acho, Silvio, primeiro, essa experiência que você contou, uma história muito interessante, vale a pena um dia relatar, talvez em livro, mas não era para o governo, era para a prefeitura. Perfeito, né? Prefeitura. Eu nunca pensei em governo, eu sempre quis ser prefeito de São Paulo. Foi sempre meu sonho, quis ser prefeito. Como eu passei muito pela Câmara Municipal, fui secretário da subprefeitura, dos esportes, eu vivi um período em Londres para organizar uma secretaria de grandes eventos, que é o perfil de São Paulo. As grandes cidades do mundo têm que absorver, atrair grandes eventos, vivi muitas experiências municipais, nunca tive nenhuma ligação com o Estado. É muito interessante, a última campanha minha para deputado federal, o Silvio lembra de o seguinte: olha, eu quero ter votos da cidade de São Paulo. Eu não quero no interior, porque eu não represento o interior. Era o voto distrital, na prática, né? Mas eu tinha muito essa visão. Então, eu queria ser candidato a prefeito pelo PSDB. O PSDB nunca me permitiu. Né? Se perguntar se eu tenho uma mágoa, eu tenho uma mágoa comigo mesmo. Porque eu tinha condições, eu queria muito, mas eu não tinha esse apego pelo poder. Eu deveria ter ido até o fim, quem sabe até ter saído do PSDB. Esse talvez tenha sido o meu erro, porque o PSDB não queria que eu fosse. Né? Eu peguei uma geração, Geraldo Serra, eles eram candidatos a tudo. Eram candidatos a prefeito, a governador e a presidente. Então, ninguém da nova geração conseguia sair candidato, portanto não conseguia se colocar perante a opinião pública, o eleitorado com as suas ideias, tal. Eu tinha uma militância na periferia de São Paulo, desde médico, recém-formado, antes de formado, nós íamos para a periferia para atender o povo pobre, sem cobrar nada. Até hoje existe isso lá no bairro do Cangaí. Você pode falar um pouquinho que tipo de pressão você sofreu para poder abdicar desse seu objetivo? Eu acho que a maior pressão que eu sofri foi uma pressão minha, uma visão coletiva. Ou seja, se os dirigentes do partido não estão querendo, eu tenho que me adaptar a essa visão e eu tenho que cumprir a minha tarefa. Eu sempre fui muito de cumprir tarefa. Então, eu me lembro, eu era candidato a prefeito de São Paulo, eu era presidente do diretório municipal, eu estava muito bem, tinha sido presidente da Assembleia, eu queria ser candidato a prefeito. Aí o Geraldo Alckmin me falou: Walter, você não quer abrir mão para mim? Porque eu poderia sair candidato, eu sou vice-governador e tal. Eu falei: mas Geraldo, eu sou daqui de São Paulo, você é de Pindamonhangaba. Mas o Mário Covas perguntou se eu não aceitava. Falei: bom, se o Mário Covas deseja... Mas é fato isso? Porque tinha um cidadão lá que falava em nome do Mário Covas e quando eu vou ligar para ele, o cidadão fingia no telefone. Não, mas é fato. O Mário Covas queria o Geraldo. E eu, de maneira obediente, disciplinada, falei: bom, se o Mário Covas, que é o nosso líder,
governador de São Paulo, deseja o Geraldo, é o Geraldo. O que eu deveria ter feito hoje? Mágoa comigo. Não. Peraí. É minha vez. Minha vez. O Geraldo vai ser candidato a governador e tal. Eu sou candidato a prefeito, eu não quero outra coisa. Esse é meu erro. É sempre abrir mão para uma visão mais coletiva. Então a mágoa é comigo. Hoje eu tenho clareza, não posso culpar ninguém, o problema é meu. Que bom. E aí, meu Renato, amigão, como é que é? Vamos aí. Eu queria pedir um sentimento para você, Renato. Sem dúvida. E aí, aproveitar, Walter, o que você está fazendo no momento? Dá uma breve. Bom, Silvio, eu fiquei, como eu te disse, na política há 40 anos. Sim. Na última fase, eu apoiei a Marina Silva, candidata a presidente do Brasil. Naquele momento que a Marina pede a eleição, vocês devem lembrar, pede para Dilma e para o Aécio, ela não vai para o segundo turno. Eu recebo o convite para ser secretário-geral da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. Por que eu fui convidado? Porque eu tinha sido secretário de esportes aqui de São Paulo e nós tínhamos feito um trabalho grande na periferia com o futebol de várzea. E o pessoal teve essa informação, foi o maior campeonato de futebol de várzea do mundo, com 1.500 clubes simultaneamente. Foi uma loucura. São Paulo viveu um período incrível de futebol. E aí eu fui convidado para ser secretário-geral do CBF, consultei a minha família, meu conselho, que são meus filhos, e eles me pediram para encerrar essa fase política e dar uma contribuição para o Brasil no futebol, que é uma coisa muito importante. Às vezes a gente não dá a dimensão adequada do ponto de vista cultural, sociológico, de paixão humana que o futebol tem, né? Mas que nós vamos tratar disso num outro programa. Eu fiquei 6 anos lá e quando eu voltei, eu olhei minha vida e falei, bom, preciso me preparar aqui para minha longevidade, para minha velhice. E aí eu decidi para o setor privado. Então hoje eu sou presidente do Fórum Nacional da Longevidade, que é um tema importantíssimo, vale um programa também sobre esse tema, ou seja, nós estamos envelhecendo, mas de forma muito ativa, saudável, atuante na sociedade brasileira e humana, o planeta inteiro está envelhecendo. Então eu sou presidente desse fórum, que é o maior fórum de debate sobre esse tema do mundo, realizado aqui em São Paulo, vai ser no dia 29 e 30 de setembro, 1º de outubro, no Anhembi, um apoio grande da Prefeitura de São Paulo. E eu sou sócio de uma empresa de telemedicina. Como minha formação é médica, logo que eu saí da CBF, me convidaram para participar de uma empresa de telemedicina, que é também um tema importante, porque hoje não há medicina sem a telesaúde, né? A gente está fazendo um trabalho bonito aqui em São Paulo, outras regiões do Brasil. Então eu tenho me dedicado privadamente nessa área, mas me encanta porque eu participei da construção do Sistema Único de Saúde e a nossa empresa é dedicada a fazer um trabalho de telemedicina na área pública. Legal, Walter. Nós temos ainda 10 minutos aí. Tá chegando aqui o meu gurizão, Luiz Henrique, meu filho querido. Meu amigo Rodrigo, de longas datas também aí. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo e com o Renato. Eu ainda, Walter, às vezes sei lá, fui convidado para retornar ao PSDB. Eu não sei se isso me até enche a cabeça. Ô, Renato, o que eu faço? Eu vou sexta-feira, vou aproveitar o espaço, acho que posso, né? Claro. Anunciar que o PSDB vai fazer um evento sexta-feira, 19 horas, que é a recondução do Zuzinho Mário Covas Neto, se refiliando ao PSDB. Começa às 17h, e no seu horário de término, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 3320. Aqueles que estiverem assistindo. Sede hoje. Uma mini sede, né? Pega o que a gente era. Encolheu bastante, né? Vender aquela sede lá, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Então, meu amigo Walter, eu fico extremamente honrado, feliz, você sabe o carinho que eu tenho por você. E acho que ainda a gente tem alguma coisa para fazer junto no campo político. Eu não sei que momento, quando é cíclico, como você falou, não é?
Eu não sei qual vai ser, onde esse ciclo vai pegar a gente aí. Mas acho que a gente tem alguma coisa. E Você vê o quero, Biden, né? Biden tem mais de 80 anos. Exatamente. E você tá novo, O Lula pô. tem 78. Pô, você tá Eu novo tenho ainda. 70. Então, Tem chão ainda. então, muito tempo. A única coisa que eu preciso é construir a minha sobrevivência. Entendeu? Que a política não me permitiu. Graças a Deus. Eu passei por tudo, Lava Jato, mensalão e tudo, e Isso a gente sabe. saí limpo. Mas é bom se falar. Então, eu preciso construir a minha vida pessoal, né? Aqueles que dependem de mim, quem sabe. Você está feliz, Walter? Muito feliz. Eu sou uma pessoa feliz. É? Sabe por que eu sou feliz? Não. Porque, primeiro, que eu vivo o presente. Quem vive o passado é depressivo. Quem vive o futuro é ansioso. Sou eu. Eu vivo o presente. E o presente é lindo, porque tem tanta coisa. Tem um filme que eu quero recomendar para vocês, chama Dias Perfeitos. É um limpador de toalete no Japão. Limpador de banheiro. É lindo. Ele é um homem feliz mais do que muita gente. É um limpador de banheiro. Então, quando você realiza aquilo com dignidade, pode não ser aquilo exatamente que você gostaria, mas quando é feito com dignidade, você recebe o devido pelo seu trabalho, quando você se relaciona de maneira humanística com as pessoas, você tem que ser feliz. Hoje eu sou uma pessoa que penso muito na solidariedade, na fraternidade, na compaixão. A política me ensinou isso. A política é uma ação coletiva, Sei. tá certo? Ela é um instrumento mais poderoso de realização da felicidade coletiva. Eu queria que os políticos todos pensassem assim, porque o Brasil seria outro. O Walter, você lembra? Eu me lembro que uma vez eu estava com o Trípoli, ele fez um discurso e falou o nome de uma cidade, um país, onde se mede o nível da. Butão. Foi lá que se inventou o índice de felicidade geral. Eu cheguei próximo do Butão, minha próxima viagem vai ser para lá. Opa. Mas isso já está sendo implantado no mundo. A experiência se iniciou no Butão, que é perto, no norte da Índia, perto do Nepal e do Tibete. Uma luta que eu sou muito filiado por causa do Dalai Lama. E precisa estudar isso, porque o produto interno bruto não revela a felicidade das pessoas. Fato. Então, precisamos incorporar o que é felicidade, o que é o bem-estar, né? Ou seja, como é que está a felicidade das pessoas do Rio Grande do Sul hoje, né? Então, a sociedade tem que estar voltada para construir a felicidade das pessoas também, né? Significa bens materiais mínimos para a sobrevivência e um ambiente saudável, né? Um ambiente onde exista vida comunitária, paz, segurança, né? Que são os atributos que são deveres do Estado, na sua contribuição como gerador tanto de riqueza como de paz social. Legal. Renato? Só mais uma, agora aproveitando o gancho, teria algum cargo que te faria voltar à política agora? Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo. Só isso, mas não foi minha hora no passado, não é minha hora no presente, quem sabe um dia no futuro. Você está Eu filiado? tenho muita saúde, muita. Eu faço vontade, atividade física regular, recomendo a todos que estão nos ouvindo. 4 coisas para você ser pessoa longeva. Longeva é a nova expressão do idoso. Idoso ativo e saudável. Você tem que fazer atividade física regular. Você tem que comer corretamente. Você tem que se hidratar bem. Essa canequinha que estamos tomando aqui. E você tem que dormir adequadamente. Se você fizer essas 4, a chance de ter um tempo de vida até 100 anos é possível. E você hoje está afiliado a algum partido político? Não, nenhum. Nenhum. Tá. Então, Renato, manda aquele abraço nosso lá pro pessoal do Rio Grande do Sul. Sim, a nossa Não solidariedade esquece, de Walter. sempre, né? Nós estamos aqui desejando a todo o povo do Rio Grande do Sul todo o nosso apoio. A gente está recolhendo algumas coisas através de um clube aí. Estamos encaminhando para lá. Então, a nossa solidariedade a esse povo gaúcho, povo guerreiro, né, Walter? Muito, historicamente guerreiro. Por favor,
Manda um abraço para eles, tá? Vai. Não, olha, nossa solidariedade total, nós temos acompanhado tudo o que tem acontecido, o Brasil inteiro está envolvido, o mundo. Ontem eu vi um vídeo de crianças africanas em volta da bandeira do Rio Grande do Sul, fazendo uma oração. Hoje o prefeito Ricardo Nunes entregou a bandeira do Rio Grande do Sul ao Papa, ou seja, o mundo inteiro, de certa forma, está envolvido com essa que talvez tenha sido uma das maiores calamidades acontecida no Brasil, mas que não é por acaso, hein? Não vamos achar que é a natureza, não. Isso é mais um resultado do problema da tragédia climática que hoje vive o planeta. Então, infelizmente, isso vai continuar acontecendo até que os dirigentes do mundo compreendam que é necessário reduzir as emissões de carbono e reduzir o aquecimento global. Ou seja, é fato, é científico, não tem o que discutir. Walter, só para a gente terminar, nós temos 2 minutos ali, ó. É o seguinte, como é que você vê a disputa na capital paulista? Qual a sua percepção e visão sobre isso? Bom, agora vai ser polarizado o PSDB ainda? Hoje levantou a ideia de lançar o Datena, né? O Datena parecia que ia ser vice da Tabata, né? Eu acho que ela pode não ser polarizada. Eu acho. A população de São Paulo é muito interessante. Eu já vi de tudo aqui acontecer, de tudo, absolutamente de tudo. Os prefeitos que foram eleitos em momentos que não se esperava, mudanças muito rápidas do quadro das pesquisas. Então, acho que tudo é possível. Há uma tendência natural de continuar ainda no Brasil um período de polarização, que se daria entre o Ricardo Nunes e o Boulos. Ou seja, eu diria Você acha que o Tarcísio não influencia em nada? Não, todos eles influenciam. Todos. Mas eles viram com Lula influencia, própria? Tarcísio influencia, Bolsonaro influencia, todos hoje têm grandes influências em todas as eleições do Brasil, porque está um país polarizado. Ou seja, em algum momento vai começar a despolarização, seja no plano nacional, seja no plano dos estados e municípios. Quando vai acontecer isso, depende do humor do povo. Isso o Mário Covas me ensinou, ou seja, não diminua a inteligência do nosso povo. Verdade. O povo sabe o que faz, sabe o que quer, tá certo? E quando a gente diz o povo, é uma consciência coletiva, que às vezes assusta os políticos, os estatísticos, os especialistas. Mas como é que aconteceu? Porque o povo quis. Então, o povo vai avaliar se o Ricardo Nunes vai bem, vai avaliar se quem se coloca como opositor tem qualidades para realizar a tarefa. Eu, de certa forma, já participei muito da direção de São Paulo. Isso daqui é uma loucura. Tem que ter muita paciência, precisa ter muita informação, muita articulação, capacidade de diálogo, compreender as nossas contradições, que são fantásticas. Ou seja, São Paulo é uma das cidades mais complexas do mundo. Ou seja, o povo vai ter a oportunidade de escolher aquele que possa fazer isso melhor, né? Espero que ele escolha bem. Eu vou escolher bem. Eu não sei ainda, estou pensando, Walter. Mas muito obrigado de coração, Walter. Agora, para a gente encerrar mais essa entrevista, Renato, pede lá para o pessoal lascar o dedo sem dó. Curta, compartilha, siga nosso perfil. Nosso próximo agora é o Coronel Ferraz, né? Ferraz, não sei se o Walter conhece. Já ouvi falar. Ele vem falar para a gente sobre essa energia limpa, essas coisas todas, né, Walter? Muito bom. É importante para a gente, que é um tema interessante em dado momento. De Uhum. coração, meu muito obrigado. E agora eu vou deixar à disposição sua o meu querido amigo e filho, Luiz Henrique. Meu galã de novela. Olha para lá. Tchau, gente. Obrigado. Muito obrigado.